Fala aí, galerinha do quarto ano! Você que está do outro lado da telinha, chegou mais uma aulinha. Vamos lá? Antes de começar a nossa aula sobre as mudanças do estado físico, venho mostrar alguns resumos que me mandaram. Olha que gracinha! Quero agradecer a Ana Júlia. Ana Júlia, o seu resumo ficou uma gracinha. Parabéns, viu? Deixa aí que a tia Glau depois vai bistar. Também quero agradecer ao Guilherme. Nossa, muito bom, viu? É muito bom saber que vocês estão se empenhando nessa quarentena. Olha que gracinha está o resumo do Eduardo, nosso Dudu, que gracinha, parabéns. A Bia, Beatriz Isabelle, que lindo ficou também, adorei a participação. Temos aqui mais um resumo do Fernandinho. Parabéns, Fernandinho. É isso aí, aos pouquinhos nós vamos conseguir, viu? Antes de iniciarmos a nossa aula, quero deixar para vocês um recurso complementar para o seu estudo. Vocês irão acessar o link que se encontra na descrição do vídeo. Lá tem um texto muito bacana sobre o nosso conteúdo, mudanças de estado físico. E também tem um outro link só com atividade, para vocês colocarem em prática aquilo que estão estudando, ok, galerinha? Não deixe de acessar. Não esqueça de colocar o seu nome e o sobrenome nos comentários e deixar o seu like. Antes de iniciarmos a nossa aula sobre as mudanças de estado físico, vamos recordar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Vimos que a massa é a propriedade que descreve a quantidade de matéria, tá? Ela está dividida em quilo, quilograma, também em tonelada. O volume é a propriedade da matéria muito utilizada em nosso dia a dia. Ele está dividido em litro e mililitro. Vimos que os estados podem ser encontrados em sólido, líquido e gasoso. O ferro é sólido, o suco é líquido e os gases, gasoso, tá? Vamos agora falar sobre as mudanças de estado físico. Os materiais passam de um estado físico para o outro em função de diversos fatores, mas o material não se altera. Elas são classificadas como transformação física, ou seja, o objeto muda, mas o material que o constitui não se altera. O gelo, que é o estado sólido da água, mas quando nós deixamos ele em temperatura alta, ele volta ao estado líquido, continua sendo água. Muito bem, ótimo exemplo. Essa situação que você acabou de descrever é chamada de estado físico e é reversível, pois o material transformado pode voltar ao seu estado anterior. As mudanças de estado físico podem ser consequência do aquecimento ou resfriamento dos materiais. Eles recebem nomes específicos. Então, vamos analisar essa imagem que se encontra na página 70. Ela mostra o aumento da temperatura e a diminuição da temperatura. O aumento da temperatura é conhecido como sublimação. Já a diminuição de temperatura é chamada de ressublimação, ok? Na sublimação, nós temos a fusão, a vaporização. Na ressublimação, nós temos a solidificação e a condensação, também conhecida como liquefação. Os estados básicos: sólido, líquido e gasoso. Sólido passa para o gasoso. Ressublimação: o gasoso passa para o sólido.
Tudo bem, turminha? Vamos conhecer os termos. O que é solidificação? Quem pode me explicar? É a transformação do estado líquido para o sólido e acontece com a diminuição da temperatura, como o exemplo dado do gelo. Muito bem! E a fusão? O que é fusão? Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, que ocorre com o aumento da temperatura. Se eu pegar o gelo, que é sólido, colocar em cima de uma mesa que tem ali a temperatura ambiente, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter e vai virar líquido, ok? A condensação também pode ser liquefação. É a mudança do estado gasoso para o líquido e é verificada quando a temperatura é reduzida. Dê um exemplo, por favor. Quando nós vamos servir o arroz que acabou de ser cozido, aquela quantidade de água que fica ali na tampa o que ocorreu foi a condensação ou a liquefação, porque ele mudou do estado gasoso, a água que estava ali evaporando, acabou ficando na tampa da panela e virando líquido novamente. Muito bem, virando o quê? Gotinhas de água. A vaporização. Vaporização corresponde à passagem do estado líquido para o gasoso e pode ocorrer de formas diferentes. Quando ela é lenta na temperatura ambiente e sem formação de bolhas, a vaporização é denominada evaporação. Já quando a vaporização apresenta formação de bolhas durante o aquecimento do líquido, temos a ebulição. Olha o exemplo aí que tem a roupa secando no varal. É uma evaporação, porque a água que está na roupa está indo embora, ou seja, a roupa está secando e a água está evaporando. Já no outro, temos uma panela com água fervendo. O estado dessa matéria é líquido, mas está acontecendo uma ebulição. Vocês estão vendo? A sublimação. O que é sublimação? É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Ela não teve a passagem pelo estado líquido. Isso, ela já foi direta do sólido para o gasoso. A transformação inversa, ou seja, a passagem do estado gasoso para o sólido, é chamada de ressublimação. O contrário recebe outro nome. Hoje está calor, não está? Vamos pegar um exemplo de picolé. Quem gosta de picolé de frutas? Na página 72, temos um exemplo claro de solidificação, que é usado quando preparamos um delicioso picolé de frutas, feito principalmente por água. Então, olha só, no picolé nós temos aí a transformação de solidificação. Por quê? O líquido passou para qual estado? Isso mesmo, você aí do outro lado da telinha que respondeu sólido. Palmas para você! Palmas para você! Muito bem! A fusão. Quem consegue explicar para a tia a fusão? A fusão, tia, tem ocorrido no meio ambiente em razão do degelo das calotas polares. E isso ocorre porque a poluição mundial está aumentando cada vez mais. Com isso, as geleiras se derretem. Isso, muito bem. Adorei. Você é aluno novo, né? A condensação. A condensação ocorre, por exemplo, quando estamos tomando um banho bem quente e o vapor se transforma em gotas de água ao tocar na superfície fria. Tá legal até aí? Muito bem. Evaporação. O que é evaporação? A evaporação, tia, é empregada no processo de poluição do sal marinho. Sabia que se deixa lá exposta ao sol, a água do mar evapora, separando o sal
Na evaporação, a água do mar permite produzir o sal de cozinha. A sublimação acontece com o gelo seco, o material formado por dióxido de carbono. Também chamamos de gás carbônico. O gelo seco é dióxido de carbono no estado sólido, ou seja, no estado durinho. As mudanças do estado físico da água. A água muda de estado físico quando aquecida ou quando resfriada. Lembra que nós vimos isso no videozinho, o segundo vídeo nosso online? Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar lá. Se eu tenho, agora eu estou com calor, eu vou pegar um copo de água bem gelada. Essa água, ela está em que estado? Líquido! Tchetcheira! Só que a água ainda não está tão gelada. Eu vou acrescentar alguns cubinhos de gelo. O gelo, ele está em qual estado? No sólido, tia. Já quando o vapor sai da água, esse vapor está no estado? É no estado gasoso. Muito bem. Então, vamos lá. Diminuição de temperatura. A água esfria, correto? Então, passa da condensação ou liquefação para o líquido. Do líquido vai para a solidificação, que é o gelo. No processo o contrário, nós temos o cubo de gelo que vira água líquida, ok? Esse é o processo de fusão. Já a vaporização é quando essa água líquida vira o vapor de água. Esse vapor é incolor, ok? E se torna invisível, assim como o ar. O ar é invisível. Tudo bem, turminha? Então, turminha, vocês conseguiram entender esse esqueminha? Muito bem. Qual dos meus alunos pode dar um exemplo do que eu acabei de falar na natureza? Eu quero esse exemplo de acordo com a natureza. Tia, nós estávamos falando sobre o degelo, né? Então, tem as geleiras que derretem, viram rios ou mares e essa água evapora, virando chuva e volta para a terra e todo o processo acontece novamente. Vira gelo, que derrete, vira rios ou mares e que evaporam e viram gotículas de água, depois viram chuva. Isso mesmo! Isso que você acabou de falar é conhecido como ciclo da água. A água está no estado sólido, que são as geleiras. Ela é transformada em líquida, que forma os rios e mares. Quando está muito quente, essa água evapora para as nuvens, ok? Essas nuvens, quando carregadas, elas começam a transformar essa evaporação em chuva. E a chuva volta a cair. E o o ciclo da água inicia novamente. Adorei a sua explicação. Muito bem. Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das aulas e não se esqueçam de deixar os seus comentários. Um grande beijo e uma ótima terça-feira. Tchau, tchau!